muita gente me pergunta na minha live ou no consultório, pô, doutor, mas qual que é a droga que mais traz problema? Eu sempre digo, todas elas. Tudo depende de dose que você está usando. Se você usar 100 mg de trembolona e usar 100 de cipionato, a trembo, como ela tem um efeito mais anabólico, ela é mais agressiva, em teoria. Mais potente, perfeito. Entendeu? Agora, só que tem muito cara que está usando enantato 750 mg na semana, Deca 500 mg, mais Imogenin, mais GH, e tem cara que está usando 750 de enantato e 300 de trembolona. Pô, aí a comparação quase não vai mudar muita coisa, porque todos eles estão em nível muito alto de nível suprafisiológico de testosterona, de esteroide anabolizante, a agressão vai somar tudo. A somatória é agressão pra caramba. O que vai individualizar, o cara no sentido de dano, a genética do cara. O que é essa pergunta, na verdade, que eles fazem pra gente, pra mim, pro irmão, ela nunca vai poder ser respondida. Primeiro, que... Por enquanto não, né? Eu acho que vai ser nunca, irmão, sabe por quê? Ó, tá vendo como a gente... É isso aí, ó. Acabou de dar um exemplo, pessoal, tá vendo? Então, por que eu digo nunca? Porque, primeiro... Nenhuma... Vai ter fim. Isso. Já tava adiantado da hora, porque tem tanta coisa legal aqui. Mas assim, vocês vão ter que voltar. A gente nem falou de strain trabalho miocárdico ainda. Deixa eu só, Mário, desculpa, só complementar. Então, assim, dentro por que eu digo que ela nunca vai ser respondida? Porque não há nenhum estudo, por exemplo, nenhum comitê de ética libera o estudo nessas drogas. No Brasil não se tem isso. Nenhum comitê de ética vai liberar um estudo falando sobre o uso de trembolona, de GH, com fins, ou seja, com fins anabólicos. Não passa. Primeiro ponto isso. Segundo, se existisse, qual é o paciente, qual é o atleta, qual é o usuário que usa só trembolona? Qual é o que usa só GH? Ou seja, é um combo. Não é um combo. Aí não dá pra gente ter nada isso. É muito viés. Ou seja, a minha amostra está contaminada já. Perfeito. Nesse estudo meu, mesmo que se queira fazer um estudo randomizado, não vai porque tem um viés maior. Aqui ninguém toma droga isolada. Não há um estudo randomizado. O que a gente consegue dizer, nesse caso, é dizer assim, o cara que usa só uma droga, as lesões são menores. O cara que usa duas drogas, as lesões são X. Isso. O cara que está usando mais de 3 drogas, as lesões são X. XYZ. Entendeu? A gente consegue dizer isso, porque o cara que está usando 3 drogas, geralmente não são caras que estão usando para lifestyle. Não é um cara que está usando para melhorar libido. Não, ele já está para alta performance. Ele está indo para alta performance. E às vezes... ele não sabe a vida prévia dele, a epigenética toda, esses fatores... o que ele usa fora? Aí dá um estudo de caso. O estudo de caso é o mais fraco que a gente tem de evidência. E assim, e o que o cara está usando além disso? Cara, eu conheço pacientes, pessoas que usam esteroide anabolizante e o cara usa cheira pó, o cara usa bala. Fora isso. Entendeu? Aí você cria uma mistura que você... Como é que você vai relacionar daquela droga? Difícil. Agora, só para complementar, a última página ali, para a pergunta do bodybuilder, ele passou. Voltando ali, do Correia. Então, assim, o gasto energético, então, dessa forma, como a gente tem ali, o equipamento me dá justamente a quantidade do substrato, quanto eu queimo de gordura e de carboidrato, eu consigo fazer, a gente joga no Excel, eu e o irmão, a gente consegue fazer esse gráfico aí, faixa ótima de queima de gordura, aonde eu consigo afirmar, que você sobe um pouquinho, Mário, que na verdade, assim, eu tenho a quantidade de paciente e eu afirmo que entre 95 e 105 batimentos por minuto, esse paciente tem a faixa ótima de queima de gordura. Ele tá ali na Fat Max dele. Isso. Que maravilha, né? Entende? Com aquela tabela lá de cima a gente consegue, aí fica mais fácil, a gente joga didaticamente e coloca, você entre esse rango ali de frequência é a faixa ótima tua de queima de gordura. Mas só lembrando que nessa questão aqui, a faixa ótima de queima de gordura não quer dizer que ele está queimando mais miligramagem de gordura. Ele está queimando, isso a gente está falando em termos de percentual do que ele está utilizando de substrato energético, né, em termos de queima, porque a gente tem o substrato energético de carboidrato e de gordura. E aí entra aminoácidos, né? Sempre entra um pouco dos três, né? Frequência que ele está colocando ali, significa que ele tem o maior percentual de queima de gordura em relação a carboidrato. Mas não que ele está queimando mais gordura do que o cara está tendo uma frequência mais alta. A frequência cardíaca moderada queima mais gordura por minuto de treino.
Perfeito. Então tem que atentar para isso. Senão o cara vai achar assim, não, vou queimar gordura, vai treinar só na frequência de 95 e de 105, o cara vai achar que ele está queimando muita gordura. E não tá, nem sempre está queimando, porque se você olhar na tabela anterior, a frequência moderada, lá de 149 de frequência, 0,38 gramas de gordura. Né? Que na verdade, de fato, por real, de treino. Isso. Mas na verdade, se você manter essa frequência, esse percentual teu maior de queima de gordura vai estar associado a uma queima mais elaborada, mais assim, otimizada da gordura propriamente dita. É isso aí. Ou seja, o percentual de gordura. O teu percentual de gordura em relação ao substrato que você está utilizando para formar energia, carboidrato, gordura, está queimando muito mais a gordura do que carboidrato. Então por isso acaba sendo a zona ótima de queima de gordura. Veja só, Mário, só pra gente então, já puxando o gancho assim, veja, a gente não pode nem devemos abrir, como diz o amado Pajé, queria mandar um beijo aí, Pajé, nosso amado, e também em especial também ao Márcio Bassi, onde eu estava com ele ontem, são duas pessoas fantásticas dentro do meio aí que tem já a sua colocação. E o Pajé costuma dizer que a gente não consegue, vamos abrir a caixa de Pandora, essa expressão dele eu acho fantástica. Então assim, eu não consigo, a gente não pode falar de fulano, ciclano, então a preocupação de mostrar o exame e tudo isso dele. Mas eu e às vezes o irmão, a gente tem uma preocupação tão grande, e às vezes a gente chega a sonhar com determinados pacientes, atletas e não atletas, tá? Devido à preocupação que a gente tem, cada um tem a sua especificidade, o atleta, onde ele vive isso, onde ele tende, o pessoal tem que entender isso, que o atleta, né, o bodybuilder, ele se submete a isso, ele está consciente do que ele está fazendo, ele é um atleta profissional, onde ele sabe que aquele ali é o trabalho dele, e ele sabe que tem dia e hora para acabar, e que ele, felizmente ou infelizmente, ele se submete àquilo dali, porque, como diria o Paulista, é o trampo dele. Então, é a opção de vida que ele fez, acho que todo atleta, de uma forma geral, ele ama o que faz, a modalidade. E, mais uma vez dizendo, eu particularmente, Alexandre, me identifico muito com o bodybuilder, porque eles estão 24 horas, todos os dias, lesionando literalmente o corpo humano dele, principalmente o sistema cardiovascular. Do coração de uma forma direta, primária e secundária. Isso, nossos atletas aí sabem que a gente sabe que eu estou falando isso. E eu acho que a gente precisa de uma atenção totalmente diferenciada em relação a outras modalidades esportivas. Falando de atleta propriamente dito, dentro do nosso nicho, né? E aí o que acontece? Muitos deles são, hoje o bodybuilding de forma mundial tomou uma outra proporção, principalmente no Brasil. Eu, particularmente, acho que o futebol que se cuide, porque se continuar dessa forma, acho que o bodybuilder vai ser o esporte número 1 no brasileiro. Vai. Eu vou te mandar um corte sobre isso. Marca isso, eu vou te mandar. Então, assim, e aí isso aí mais ainda da importância do que eu e o irmão estamos fazendo, de tentar dar um atendimento digno, básico, individualizado para esses atletas, que precisam de algo diferenciado, individualizado, voltado. O colega médico que atende esses pacientes de uma forma geral tem que entender o que é ser um bodybuilder. Tá? Então, me preocupa nesse sentido o atleta. E o não atleta, o usuário de uma forma geral, de dose recreativa, às vezes ele me preocupa muito mais do que o atleta, porque a maioria dos atletas bodybuilder, eles são atletas 365 dias do ano. Salvo engano, esse período agora, onde muitos terminaram a Olímpia, e a gente vivenciar isso, estar ele com eles é muito interessante, onde esse período eles têm de folga ali, mas muito depois do Olímpia até continua, como o Zanca, onde foi para Piracicaba, onde foi conseguir a vaga dele ali para o Olímpia, né? Seguido da Marcela, da esposa agora, depois em Campinas. Então, assim, nem chegam a descansar. Não. Teve o tempo agora, às vezes, de 3, 4 semanas, né? Passou com o Tanque também, então todos, enfim, acho que costumo dizer que quase todo high pro hoje no Brasil, essa expressão minha, segue conosco. Então, cuidado a você, usuário de anabolizante, que não é atleta, tenha um conhecimento disso, tenha um conhecimento do risco que você está sofrendo em utilizar essas medicações, que na verdade são medicações. Né? Cuidado, galera. Considerações finais? Obrigado pela oportunidade aqui de mostrar o gaúcho agora, trabalho.
Que bar, esse bar, cara. Tu viu que semana passou? Eu ouvi falar da expressão égua. Égua. O égua vai, mas bar é a primeira vez agora, Boris. Então, pô, obrigado por nós, na verdade, de coração, agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, trazendo um pouquinho de informação para vocês aí de casa, né, para o teu público, né, de que realmente o uso de esteroide hoje é uma pandemia, não se pode fechar os olhos, colegas médicos também, vocês não podem fechar os olhos para isso. Busquem conhecimento, informações de como abordar esses pacientes, de como ter o acompanhamento. Se você é prescritor ou não, encaminhe o paciente para um segmento cardiológico, isso vai fazer mudança na vida do paciente, e às vezes você, com certas medidas, pode trazer às vezes uma evolução catastrófica para o paciente. Então tenha esse cuidado. Então, se porventura o paciente decide fazer uso dos esteroides, pelo amor de Deus, vai fazer uma avaliação cardiológica, tem um segmento, né, para fazer isso. Hoje existe exames que a gente consegue detectar alterações precoces pelo dano dos esteroides, não só por esteroides, a gente consegue ver também alterações por danos por conta de hipertensão, por outras doenças associadas aí que trazem risco cardiovascular. E trazer informações aqui junto ao teu público, junto ao mundo do bodybuilding, que é o que a gente vive muito. A maioria dos nossos pacientes são pacientes usuários de esteroides que treinam bastante, às vezes não são de palco, mas são de vida, de vida, né? De bodybuilder, né? São atletas de vida, como a gente costuma dizer. Né? E acaba fazendo um acompanhamento, né? E estar aqui hoje, né? Aqui nesse podcast, que eu sei que o público grande são muitos deles usuários. Sim. Né? Então você fica atento, existe uma forma de abordar, existe uma forma de acompanhar, existe uma forma de tratar, de tentar reduzir dano, tá? Mas o uso indiscriminado vai sempre trazer evolução de dano. Quando você tem uma informação, isso na sua mesa, e você tem o poder de decidir, é muito mais fácil do que simplesmente você ir às escuras aí e não saber o que está acontecendo, e você ter aí uma abreviação da vida, né? Não precisa ser mais old school. Fala, meus amigos, Ramondino na área, tô aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano, academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.